Fazer faculdade, será que ainda vale a pena? É o que vamos descobrir nesse vídeo. O enfermeiro pode passar 5 anos se formando e ainda assim concluir a faculdade e finalizar na fila de desempregados. Hoje, 1 em cada 4 enfermeiros formados no Brasil não consegue empregos na área. Por outro lado, falta 9 milhões desses profissionais no mundo até 2030. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. A diferença entre ficar parado no Brasil e ser disputado lá fora é exatamente o que quero te mostrar hoje. Hoje nós vamos abrir os números reais de mais uma profissão, mais um curso que todo mundo considera profissão garantida. E vamos descobrir se realmente fazer faculdade de enfermagem em 2026 vale a pena ou não. Por que essa pergunta ficou mais urgente agora? Isso porque o Brasil forma mais enfermeiros do que consegue empregar. O piso salarial da categoria está congelado desde 2022. E, ao mesmo tempo, existe todo um mercado internacional. E áreas particulares pagando muito mais. Isso para quem se especializar. E eu já quero te mostrar o investimento total que você faz nessa área. E quanto tempo que você precisa para recuperar todo esse investimento na faculdade e nos seus estudos. E quanto que é possível você ganhar no teto dessa profissão, dessa carreira. E, claro, vamos considerar também o nível de concorrência que existe nesse mercado. E o que você deve fazer para se destacar dos demais profissionais. E, no final, você decide o que vai fazer com essa informação. Em média, um curso de enfermagem dura 5 anos e você sai formado, graduado como enfermeiro. Ou 10 semestres. A mensalidade fica entre R$ 700 e R$ 3.000 por mês, com uma média em torno de R$ 1.300. Ao longo de 5 anos, isso soma entre R$ 42.000 e R$ 180.000. Isso falando só de mensalidade. Quando consideramos jaleco, microscópios e equipamentos para o estágio, e ainda se tratando de deslocamento até o campo de estágio, até o trabalho, até a faculdade, até os hospitais, esse valor aumenta entre R$ 3.000 e R$ 8.000 de investimento mensal. De R$ 3 a R$ 8.000 de investimento no custo total do curso. O custo total desse curso, dessa formação, fica entre R$ 45.000 e R$ 188.000 de investimento, que deve ser feito considerando todos os gastos que vai ter para você sair da faculdade formado e graduado como enfermeiro. Isso é menos da metade do que se gasta em média num curso de odontologia, mas ainda assim é um preço de um carro seminovo ou um aluguel por longos tempos. Qual renda é necessária ter para você conseguir fazer o curso de enfermagem com tranquilidade? O custo da mensalidade fica em torno de R$ 1.300 por mês, tendo algumas variações, tanto para mais quanto para menos. Sendo assim, para não comprometer mais que 30% da sua renda, é necessário ter uma renda mensal de até R$ 4.500. Se você conseguir ter uma renda familiar ou mensal, ou você mesmo ganhar um valor de R$ 4.500, é possível você fazer o curso de enfermagem. E se você quiser ter um pouquinho mais de liberdade financeira e comprometer apenas 20% do seu custo de vida, do seu gasto, você precisa ganhar em média R$ 7.000, que aí você consegue fazer o curso e não comprometer as suas outras responsabilidades financeiras. Mas se nós considerarmos todos os outros gastos envolvidos e os outros cursos, o curso de enfermagem ainda sai mais em conta do que outras especializações. E quando nós falamos de retorno financeiro após a formação, o enfermeiro ele tem um piso salarial hoje conhecido como R$ 4.750 por 44 horas semanais de jornada. Mas isso nem sempre é cumprido, principalmente no setor privado. Muitos recém-formados começam ganhando R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. No teto da carreira, considerando especializações, aperfeiçoamento, o enfermeiro ele pode chegar a ganhar de R$ 8.000 a R$ 11.000. É entre 3 anos no melhor cenário, considerando especializações, considerando aperfeiçoamento, um bom network, e 15 anos quando não se tem uma boa estratégia de carreira, quando não se tem uma iniciativa em especialização, em estudo, em capacitação. Isso para quem fica preso no piso salarial com múltiplos vínculos. Vamos falar sobre a concorrência nesse mercado. O Brasil tem cerca de 1.668 cursos de enfermagem. São 6 vezes mais escolas do que o México, o segundo colocado na região. Essa formação em excesso, turbinada pelo ensino à distância, gerou um desemprego aberto na categoria. Hoje, mais de 24,5% dos formados em enfermagem não estão trabalhando na área. O quinto maior índice entre todos os cursos de graduação no país. E o passo a passo para se destacar nesse mercado é simples. Para se destacar nesse mercado é necessário se especializar rápido. Terminou a faculdade, já procura alguma especialização, principalmente especializações de alta demanda. Isso é urgência e emergência, UTI e outras áreas que também exigem do profissional um grau de conhecimento a mais. E quando nós falamos de especialização, se nós considerarmos UTI, emergência, urgência e emergência, obstetrícia e, claro, buscar hospitais privados ao invés de se prender no SUS. Quando você busca isso, você considera abrir um leque maior de oportunidades. Além disso, você pode considerar também o mercado internacional, já que a enfermagem é uma das profissões mais requisitadas no mundo. Claro, nós podemos ainda investir em pós-graduação e especialização em gestão em saúde para sair fora do piso da enfermagem atual.
E, logicamente, evitar acumular vários vínculos em diversos hospitais e fazer muitas horas de trabalho sem ter um bom retorno financeiro, mas com muito desgaste e cansaço. Menos vínculos, mais qualidade, mais qualificação. Isso gera mais tranquilidade no final do mês. Agora eu quero contar uma história para vocês de dois personagens diferentes. A primeira é a Bianca. A Bianca, ela fez o curso de enfermagem e tem outro personagem que se chama Rafael, que também estava cursando a enfermagem no mesmo período que a Bianca. A Bianca se formou em enfermagem e entrou direto no plantão do SUS. Ela empilhou vários vínculos para fechar a conta no final do mês. 5 anos depois, ela ainda ganhava perto do piso salarial da enfermagem. Sobrecarregada, sem tempo, sem dinheiro, com muito desgaste emocional. E o pior disso tudo, sem nenhuma especialização. Já o Rafael se formou na mesma turma, apesar disso ele fez diferente. Nos 2 primeiros anos, ele também trabalhou no SUS, mas usou cada hora livre para se especializar em UTI. No terceiro ano, ele começou a atender pacientes particulares de home care, e no quinto ano ele já tinha uma agenda lotada com pacientes particulares e estava tendo uma rentabilidade extraordinária. Hoje ele ganha 3 vezes mais que a Bianca. Isso considerando a mesma faculdade, o mesmo diploma, o mesmo investimento, e ainda assim, a diferença entre os dois não foi o curso, foi a estratégia adotada após a conclusão do curso. E quando nós comparamos a carreira da enfermagem com outras carreiras que não exigem faculdade, nós temos os seguintes dados. E vale colocar isso em perspectiva. Hoje existe gente que sem pisar na faculdade aprendeu algum tipo de habilidade, como programação, tráfego pago, através da internet, alguma outra área, e em alguns anos, em 1 ou 2 anos, já estão ganhando o mesmo que um profissional que estudou durante 5 anos. Isso sem ter gastado mais de 190 mil, sem ter gastado 5 anos de investimento. Mas, claro, isso não significa que a faculdade não vale a pena. A enfermagem continua sendo uma das profissões mais essenciais que existe. Mas significa também que ela precisa ser comparada com outras profissões e levar em consideração outros caminhos possíveis. E não deve ser analisada apenas sozinha. E quando falamos de pontos positivos ou pontos negativos, nós temos que considerar os seguintes. Pontos positivos. É uma profissão essencial. Praticamente resiste à automação. Mercado internacional aquecido, com falta de profissionais, projetado entre 9 milhões de profissionais até 2030. Então é um mercado que tem carência de profissionais com esse tipo de conhecimento. Claro, tem múltiplas áreas de atuação. Hospitais, home care, gestão, estética, é ampla. E claro, o investimento inicial é menor que outros cursos da área da saúde. Já os pontos negativos são mercado brasileiro saturado, com 1.668 cursos na área da enfermagem, formando pessoas todo semestre. Piso salarial congelado desde 2022. Altas taxas de desemprego entre os recém-formados. E rotina de múltiplos vínculos e muita sobrecarga para o profissional. Isso para quem fica no CLT tradicional. E a conclusão que nós temos disso é: enfermagem, será que ainda vale a pena? A resposta curta e direta é: depende. Depende da sua estratégia, depende de como você vai jogar esse jogo, como você vai encarar essa nova realidade. No exemplo que eu dei, Bianca e Rafael fizeram a mesma faculdade e mesmo assim, cada um escolheu uma estratégia diferente e os resultados no futuro foram distintos. Quem entra na área sem um plano pode ficar anos preso num piso baixo, no piso comum de enfermeiro, empilhando plantões só para sobreviver. Mas quem entra com estratégia pode recuperar o seu investimento em menos de 3 anos. Ainda disputa no mercado internacional que está super em alta. Agora vamos ver como isso se compara em outros cenários. E agora, para finalizar, você já tem a informação, agora depende de você. Se você se interessa pela área da saúde, pela área da enfermagem, pesquise sobre o assunto, crie uma estratégia. Procure ter uma estratégia para fazer o curso, se formar, se graduar e depois buscar uma especialização onde tem um campo, onde tem uma demanda alta e busque uma direção onde vai trazer um retorno positivo para você e sempre esteja se especializando e se capacitando cada vez mais para você ser um profissional requisitado. E esse é o meu recado de hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, curte, segue, compartilha e até a próxima.